Quanto um advogado paga de imposto quando ele abre um CNPJ? Essa é uma das primeiras perguntas que um profissional faz quando ele começa a estruturar o seu negócio de advocacia. Muitos advogados ouvem falar sobre o regime do Simples Nacional, mas eles não sabem como que esse regime funciona, como que ele é calculado, se realmente é um benefício. Muitos advogados ouvem falar do regime do Simples Nacional, mas nem sempre entendem exatamente como esse regime funciona na hora que eles vão estruturar o seu negócio de advocacia. E hoje eu vou te explicar de forma simples como que funciona o Simples Nacional para advogados. Como o imposto é calculado e por que esse regime é um dos regimes mais utilizados para advogados. Simples Nacional é um regime de tributação utilizado para micro e pequenas empresas, MEs e EPPs. Essas empresas têm um faturamento que vai de 0 a 4,8 milhões de reais. Em vez de pagar vários impostos separados, dentro do Simples Nacional, uma única guia DAS, você paga todos os impostos de uma única vez, de forma unificada. Isso facilita bastante a gestão da empresa, principalmente para profissionais liberais que estão iniciando e estruturando o seu negócio. Por isso, muitos advogados que abrem CNPJ acabam optando por este regime. Quando o advogado está no Simples Nacional, o imposto é calculado sobre o faturamento do CNPJ, ou seja, sobre o valor total dos honorários advocatícios que entram na conta do CNPJ. O percentual do imposto ele não é fixo. O Simples Nacional ele tem uma tabela progressiva, então quanto maior o seu faturamento, maior o imposto que você paga. Uma dúvida muito comum justamente é essa: quanto que um advogado paga no Simples Nacional? No Simples Nacional, o imposto é calculado conforme anexos e cada anexo tem uma forma de cálculo desse tributo. Cada atividade econômica é enquadrada em um determinado anexo. Tem um anexo do comércio, o anexo da indústria, o anexo do serviço. São 5 anexos, então algumas atividades ficam no anexo 1, outras ficam no anexo 2, outras no anexo 3 e assim sucessivamente. No caso da advocacia, o anexo correto para essa atividade é o anexo 4 do Simples Nacional. Nesse regime, a alíquota do Simples Nacional começa com 4,5% sobre o seu faturamento. Só que um detalhe, para aqueles escritórios que faturam até 180 mil por ano, a primeira faixa de alíquota. Mas existe um detalhe importante. Diferente de outras atividades do Simples Nacional, algumas prestações de serviço que estão lá no anexo 3, onde o INSS já está incluso no Simples Nacional, o anexo 4 para a advocacia não tem essa regra. Ou seja, a contribuição previdenciária patronal não está dentro do DAS, não está dentro da apuração do Simples Nacional. Isso significa que, além do imposto que ele paga dentro do Simples Nacional, caso o escritório tenha funcionários registrados ou prolabore dos sócios, esse valor vai recolher a contribuição previdenciária patronal do INSS, que é uma despesa da empresa e será recolhida por fora do Simples Nacional. E com o crescimento do escritório, aumenta o faturamento e, consequentemente, aumenta as faixas de alíquota do Simples Nacional. E mesmo com essas variações, o Simples Nacional ainda é um dos melhores regimes para a atividade de advocacia. Isso acontece por alguns motivos. Primeiro, pela simplicidade na apuração e pagamento do imposto. E segundo, pela possibilidade de você, advogado, se organizar melhor dentro de uma estrutura empresarial, dentro de um CNPJ. E em terceiro, porque em muitos casos a tributação pode ser mais equilibrada quando tributada no Simples Nacional dentro de um CNPJ, comparado como se esse mesmo advogado atuasse, recebesse e também tributasse com base na sua pessoa física. Um ponto importante sobre a tributação é fazer uma análise individual, caso a caso, não tem regra geral, não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo. Eu preciso analisar o seu caso para chegar à conclusão que de fato o Simples Nacional é a melhor opção. Porque cada advogado tem uma realidade diferente. Alguns atuam sozinhos, outros têm sócios, sociedades de advocacia. Alguns têm faturamento mais alto, outros têm honorários advocatícios mais estáveis. Tudo isso interfere na decisão do melhor regime tributário. Por isso, antes de definir o regime tributário, você precisa sentar com um profissional
capacitado, que entenda a sua realidade, o seu momento e se realmente faz sentido para o momento da sua carreira. E é exatamente aqui que entra a importância de uma contabilidade especializada em advogados, que vai te ajudar a crescer e prosperar no seu negócio. Uma contabilidade que conhece melhor de perto a estrutura de escritório de advocacia e entendem dessas regras de tributação, vai ser mais assertivo para te ajudar no seu negócio. Orientar sobre a melhor estrutura tributária, acompanhar o crescimento do seu faturamento e te ajudar a manter a organização financeira da sua atividade. E isso faz muita diferença ao longo do tempo. O Simples Nacional é hoje um dos regimes mais utilizados por advogados que têm um CNPJ. E entender como ele funciona e como o imposto é calculado é a chave para o sucesso do seu escritório de advocacia. E se você é advogado e quer saber melhor como funciona a tributação para o seu escritório, de forma assertiva e confiável, o time da Saber Contábil pode te ajudar nessa orientação. E se esse conteúdo te ajudou a entender melhor como funciona a tributação do Simples Nacional para advogados, compartilhe com aquele colega que também tem dúvidas sobre a tributação na advocacia.